Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E dando continuidade à resposta às dúvidas dos inscritos desse canal, hoje entraremos no mundo da edição para o disco de vinil. Mas antes de iniciarmos, quero deixar registrado meus sinceros agradecimentos a toda essa família do áudio que tem me prestigiado, seja através dos comentários aí embaixo, através dos incentivos que eu recebo por e-mail e principalmente aí através do seu joinha, que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui nesse canal. A toda a família do áudio, meu sincero muito obrigado. E se você ainda não faz parte dessa família, se inscreva para que assim junto possamos desvendar esse maravilhoso do mundo das produções musicais. Dito isso, vamos ao tema de hoje, ao qual será um estudo que eu espero que seja curto, para evitar assim a reclamação de muitos inscritos desse canal que reclamam que às vezes os estudos são muito longos. E como não é novidade para a nossa família do áudio, ou seja, para os inscritos desse canal, esse canal tem como finalidade o compartilhamento do estudo do áudio. Assim sendo, antes de entrarmos no foco central do nosso tema de hoje, eu vou fazer algumas ponderações iniciais para o entendimento assim de uma forma mais abrangente da matéria, de forma que eu possa no final desse estudo esclarecer todas as dúvidas dos inscritos, que é qual é a relação da mixagem e masterização da era analógica para a era digital. Dito isso, então, vamos ao estudo. O ser humano, sempre teve muitos sonhos, e entre esses sonhos foi o de voar, e um desses sonhos era de gravar sua obra em áudio para a posteridade, de uma forma assim comercial. E esse sonho só tornou realidade no ano de 1870 pela mente do brilhante Emily Baulinger. E no ano de 1895, de forma comercial como pretendido, com a criação da empresa Gramophone Company, existente até hoje com o nome de EMI. Mas a criação ganhou força mesmo foi quando a empresa RCA assumiu essa criação, criando um padrão que substituiu o padrão antigo de fabricação daqueles discos de vinil, criando o LP, o long play, que era de 33 RPM e com a espessura de 30 centímetros e com uma capacidade de ter 20 minutos de material gravado de cada lado. E em uma menor escala, que era o EP, que tinha capacidade de 8 minutos de material gravado, que basicamente gravava 2 músicas, uma de cada lado. Mas deixando a história de lado, vamos então entrar na parte que nos interessa. Como eu já falei aqui nesse canal, naquele primeiro momento da gravação do disco, da reprodução, tudo era gravado diretamente numa master. E a masterização e mixagem, ela era apenas física. Pegava os músicos, colocava numa posição e ouvindo até que conseguia, de longe, ouvir todos de uma forma coesa, de uma forma mixada. Já no segundo estágio, o que aconteceu? Houve aquela evolução da tecnologia no mundo das produções musicais. E aí entrou os gravadores de rolos, compressores, equalizadores, etc. Aí sim, a coisa tomou um outro rumo, e que é o tema central aqui de hoje. E a primeira coisa que devemos entender é que a mixagem e masterização na era do vinil era uma tarefa muito complicada. Por quê? A coisa, eu vou aqui explicar como ela era feita, mas ela vai muito além disso que eu vou explicar. Eu vou falar aqui de uma forma bem básica. E a primeira problemática enfrentada pelos pobres engenheiros daquela época para colocar o áudio no vinil era com as frequências graves. Porque, como já estudamos aqui no canal, as frequências graves ocupam muito espaço no meio físico, como no meio material. Você chega num clube assim, de longe, a primeira coisa que você escuta é bum, 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 o grave já assumindo o seu poder. E foi justamente essa ocupação do grave que causou esse impasse na gravação do vinil. E agora vamos entender como isso se dava e como isso também veio para a posteridade, para a era digital. E como eu sempre falo, para um melhor entendimento didático e prático, eu vou usar como DAW sonapratino, mas resisto que todos os processos e tudo que eu vou falar aqui tem a mesma resolução, seja a DAW de sua preferência, seja o Pro Tools, Nuendo, Cubase, Studio One, SoundForge e etc. Dito isso, então, vamos, através do sonar, entender o que se dava no vinil e como isso veio parar no digital e o porquê. Então, já estou aqui com o sonar aberto nesse projeto e estou também aqui com esse arquivo que ele tem de 50 para baixo, ou seja, até os subgraves.
Os senhores reparem aqui no meter que por todo momento, de início, os senhores vão escutar o grave, mas depois não mais. Mas apesar de não estar ouvindo, porque o ser humano não ouve abaixo de uma certa frequência, escutamos a de 20 a 20 kHz. E os senhores vão ver que existe áudio, não está mutado, existe um áudio, só que o ser humano não ouve. Ou seja, mesmo no silêncio, que não é silêncio, o grave está ocupando espaço. Vamos ouvir esse arquivo. Repare que existe áudio da mesma intensidade. Ó, continua na mesma intensidade, mas não há como ouvir. Então, o que acontecia? Quando se colocava essa frequência grave, colocava um contrabaixo que, logicamente, o grave vai ter o harmônico tanto para cima como para baixo. Então, ele descia para essa área. E, apesar de não ouvir, existe uma vibração. E essa área é uma área mais de vibração. É tanto que ela não é para ser ouvida, é para ser sentida. Se esse mesmo arquivo aqui não fosse ouvido nas suas caixas em casa, fosse com subwoofer, o senhor ia ver que o alto-falante ia ficar vibrando. Então, a mesma coisa acontecia com a agulha. Quando a agulha passava na ranhura do disco de vinil e chegava nessa área, ela começava a pular, falar, nós temos que cortar isso aí. E aí que começou nossa primeira edição, que ela segue até os dias de hoje, que com a finalidade de diminuir essa dramaticidade do grave, o que se fez? O corte de filtro, tudo abaixo, naquela época era bem acima, mas hoje tudo abaixo de 30, pessoal, corta nas músicas padrão. Esse corte para evitar. E naquele momento também, já que existe áudio, o que acontecia? Dentro do disco de vinil, isso ocupava espaço, quer dizer, então a música que poderia caber, às vezes não cabia, justamente porque o grave estava ali em silêncio, mas ocupando espaço, ele aumentava o tamanho do arquivo. Então a forma de economizar espaço no próprio material, cortava o grave. Então, através do equalizador, se criava um filtro para filtrar isso, e assim ganhar espaço, como eu vou demonstrar aqui, é feito até hoje, né? Então vou inserir aqui o equalizador mais de filtro, o arquivo estéreo, está aqui. Vou aqui cortar, vou aumentar o key e vamos até a casa dos 50. E os senhores notem aqui através eu vou aqui deixar ele aqui e vou pegar aqui o analisador para que nós possamos notar. Então o filtro, primeiro eu vou fazer sem o filtro e depois com o filtro. Vou aqui desabilitar o filtro e observe o arquivo aqui no analisador. Agora eu vou colocar o filtro e observem. É que eu tirei lá, que senão o senhor ia ver que o áudio ainda estava continuando, mas não havia mais aqui nada para analisar, porque o filtro cortou aquela parte do subgrave, né? Tudo abaixo de 50 foi cortado. Então, como o Bob Clark faz hoje em dia, o que a modernidade faz hoje em dia? Eles criam, como ele diz, tudo que não for grave, que não é o contrabaixo, que não seja o bumbo, né? O surdão, tudo que é como guitarras. O que se faz? Ele dá um corte abaixo de 100, porque ele diz que não há necessidade de manter isso, porque esses graves acabam se somando e sujando, a gente depois lá não entende por que a nossa master, a nossa mix está tão ruim. Então ele diz que nada que seja, corta logo, tudo abaixo de 100, que não há necessidade, porque esses instrumentos não usam essa parte dos graves, né? Os instrumentos base de uma forma geral. Bom, vamos passar para outro aspecto do analógico para o digital, que eu disse que não ia ser longo e está acabando sendo muito longo. É que eu gosto de explicar bem explicadinho o motivo das coisas. E a segunda técnica que eles botaram como padrão no disco de vinil era o seguinte: todos os arquivos de áudio que tinha frequência abaixo de 150 Hz era por padrão um arquivo em mono e nunca estéreo, por não haver necessidade. Já que o arquivo é mono, como nós já estudamos aqui no canal, é um arquivo que ele vai ser direcionado para a área central da mix, para ser distribuído tanto para L como para R de forma idêntica, com a mesma intensidade. Com isso, você dá mais saúde aos seus alto-falantes, que ele vai receber o mesmo impacto, né, distribuído. Tem aquele áudio que vai ser distribuído por duas vias, centralizando ele. E assim ele tem mais poder, que ele tem os dois alto-falantes bombeando e dividindo a carga e ao mesmo tempo bombeando o grave. Então vê que isso
foi uma coisa que veio até hoje, vê que todos os arquivos abaixo de 150, até hoje na era digital, nós gravamos em mono. E a mesma coisa se passava com as frequências da parte aguda, que criava outro filtro e se cortava tudo abaixo de 16 kHz. Chegava em 16 kHz e dava aquele corte. Porque abaixo disso, basicamente, tudo que vem são ruídos, que não é interessante, só vai ocupar espaço. Tanto na era analógica como nós fazemos isso hoje na era digital, nós não precisamos de ruído, nós queremos o som claro, a coisa transparente. Então se cortava tanto da parte dos gravos, filtro, como na parte dos 16 kHz, como é feito até hoje para evitar sim esse problema. E ao mesmo tempo se usava um filtro, um EQ como filtro, que hoje em dia os engenheiros de áudio usam o DS. Eu vou explicar o motivo e vou botar um outro arquivo aqui. Espera aí um minuto. Então o que se fazia ali? Eles criavam o EQ, que eu não vou fazer com o EQ, usando o mesmo princípio que é usado no DS. Quem quiser saber esse princípio, basta ver lá o módulo que eu falo do DS manual, como você criar o seu próprio DS. Aqui já é fabricado. Então, hoje em dia, se coloca muito para filtrar os agudos, para não ficar aquele som, né, dos pratos irritante, aquele irritante. Então, se coloca, eu já coloquei aqui para agilizar, já está aqui o nosso áudio, vamos ouvir, ó. Sem, primeiro e com. Agora eu vou colocar o DS. O que existe aqui que eu não fiz de forma correta é só explicando o que veio da era analógica digital e também vocês estão pegando algumas dicas. O que se passa aqui? Se filtrava, como eu já falei, todos os ruídos provenientes do agudo, né? Aquele muito fino, que é irritante. Então, hoje em dia, se coloca muito DS para fazer esse controle como se fazia, só que lá de forma do equalizador. Não existia a ferramenta propriamente dita já pronta. Lá se criava através de EQ, como já falei, tem um módulo aqui no canal que fala sobre isso. Vamos passar agora para outro aspecto. Então, a outra coisa consistia, como é até hoje, em deixar espaço para masterização, né? Porque lá vão existir as compressões para assentar toda a mix dentro de um processo de dinâmica que seja homogênea. Então, ali também, como é feito até hoje, existe esse espaço que nós deixamos, né, da mixagem para a masterização, um assunto que já estudamos nesse canal e não vamos continuar, senão vai ficar longo, como eu já disse. Havia também uma real preocupação com todas as frequências abaixo de 300 Hz, com relação à fase, porque, né, ali que está toda a parte da base da música. Então, há uma preocupação que ali se congestiona todos os instrumentos, se eles estavam realmente com correlação de fase correta, para evitar que quando fosse ouvido em mono, porque naquela época se ouvia muito em mono, depois que teve a evolução do estéreo, mas se ouvia em mono muito daquela época, os aparelhos logo de início era tudo em mono, não se perdesse esses instrumentos base. Então havia muito essa preocupação com relação à fase, que até hoje, como nós já estudamos aqui, teve vários estudos falando disso, existe essa preocupação hoje na era digital, nada mudou. Então, como nós podemos observar até aqui, muitas das técnicas, eu posso dizer toda, aquela que era usada lá no passado, continua hoje na era digital, ou seja, desde o nascimento da era vinil, da era analógica, por assim dizer, ela está até hoje. E isso, logicamente, é como diz o ditado popular, time que está ganhando não se mexe. Então, não se mexe nisso, porque realmente se você não cumprir esses padrões que foram criados lá do vinil, lá por uma necessidade realmente por haver. Com a área digital você hoje tem subwoofer, caixas com subgrave, e você pode manter muitas dessas coisas, mas você tem que pensar num público como geral, e não para quem tem esses equipamentos. Então você faz a coisa para grande massa. Então, era assim que era feito antigamente. Então vocês vejam que nada mudou. Bom, para que esse assunto não se torne muito extenso, eu vou terminar por aqui, porque essa coisa vai muito além. Existia a tal da curva de RIAA, que era uma curva ao qual o vinil era gravado numa intensidade mais baixa, e quando reproduzido existia todo um processo de amplificação para aumentar, mas isso aí é assunto para aqueles que querem estudar. Veja isso, ou peça que eu falo sobre isso, que isso aí não tem muito a ver já com a nossa era. Tudo que eu quis dizer aqui é a relação analógico-digital que se permaneceu. Dito isso, eu quero deixar aqui meu muito obrigado pela paciência, pela minha deficiência na fala, né? Essa paciência que vocês têm comigo, esse carinho que vocês têm comigo, através dos e-mails, através dos comentários, deixando o seu joinha. Olha, meu muito obrigado, essa é a minha melhor recompensa. E até o nosso próximo estudo, querendo Deus.